Olá, hoje a farda que fala veio até à lixa. Não, não foi até ao binho da lixa. Quem é o Vítor Meireles? Vítor Meireles é alguém que é extremamente resiliente, tem um bocadinho de teimosia que baste, gosta de levar as suas ideias avante. No entanto, é uma pessoa que é amiga do seu amigo, gosta de alicerçar as suas ideias, sobretudo no conhecimento, e tem este espírito solidário e por isso é que abraçou esta causa, que é ajudar o próximo. Como e quando é que surgem os bombeiros na tua vida? Os bombeiros surgem na minha vida relativamente cedo, até porque o meu pai foi bombeiro, a minha área de residência era quase muito próxima do antigo quartel dos bombeiros voluntários da Lixa, portanto estamos a falar ali de uma distância de 50 metros e eu sempre fui vivenciando a realidade do dia-a-dia deles e despertou em mim uma enorme curiosidade em poder fazer parte de alguém que dava tudo a troco de quase nada. Faziam atividades que me despertavam muito o meu interesse e então a partir daí começou a surgir aquele espírito, aquele bichinho de poder abraçar e aprofundar esse conhecimento para ajudar aqueles homens e mulheres que desde muito cedo se dedicaram a uma causa que eu acho que é extremamente nova. Quando é que percebeste que era isto que querias fazer para o resto da tua vida? Essa fase foi mais tardia. Eu estive no serviço militar, estive na Polícia de Exército, em Belém, e depois, como um jovem que sou, o que era, na altura, estava com algumas dúvidas sobre aquilo que poderia ser o meu futuro, nomeadamente o âmbito da educação, o âmbito da educação física. No entanto, surgiu-me aqui uma proposta, porque ao abrigo da legislação anterior poderia cumprir o resto do serviço militar no Corpo de Bombeiros, então houve essa oportunidade para poupar despesas e eu vim para os bombeiros e a partir daí começou-se a surgir uma série de oportunidades, nomeadamente o facto de poder frequentar algumas formações, ser funcionário desta casa e aí comecei a cimentar a ideia de que efetivamente isto aqui poderia ser o meu futuro. E tomei a decisão de me vincular à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lixa, em Boa Hora fiz. O que te levou a integrar os Bombeiros Voluntários da Lixa em 94? Em 94 foi precisamente, tinha um conjunto de amigos, um grupo de amigos extremamente amplo, totalmente diferente daquilo que é hoje, em que decidimos cerca de 60, 70 pessoas abraçar aquilo que era a causa dos bombeiros, portanto, e nessas 60 ou 70 pessoas todos queríamos ficar bem, todos queríamos efetivamente ter uma boa nota e termos aqui um bom desempenho para que pudéssemos ficar no topo da hierarquia e aquilo despertou em nós uma curiosidade imensa, ok, se tu te esforçares mais és capaz de poder ser mais graduado, mais diferenciado, pronto. E como na altura, de facto, as captações eram em número elevadíssimo, essa disputa entre tantos elementos fez com que eu abraçasse a causa e não, eu também vou conseguir e vou ser capaz, e fui capaz e consegui, e foi por aí. Como é que descreves esta tua caminhada? Esta minha caminhada é uma caminhada de aprendizagem, sobretudo é o termo que eu mais acho que se apropria àquilo que é a realidade da minha vida e da minha história nos bombeiros. Efetivamente com muitas coisas boas, algumas coisas menos boas, muitas lições de vida, muitas aprendizagens, mas acho que a essência desta causa se sobrepõe a tudo aquilo que são os desgostos que vamos apanhando ao longo do nosso dia e há muita gente que merece de facto que nós nos empenhemos, que nós façamos a diferença, porque existe muita gente boa neste mundo e eu enquadro-me no pensamento das pessoas boas. Eu acho que fazer o bem, não importa a quem, é essencial e, portanto, descurarmos a parte menos importante. Quais foram os maiores desafios que enfrentaste ao assumir o comando em 2017?
A minha função de comandante foi alicerçada porque eu anteriormente já tinha sido adjunto, com um ícone e uma referência nacional, que Deus o tenha, em bom lugar, porque merece por tudo aquilo que fez e deu à causa dos bombeiros portugueses, o comandante Campos. O comandante Campos apostou em mim e isso fez com que eu conseguisse reunir um conjunto de requisitos essenciais para que depois, quando foi a assunção da minha função de comandante, estivesse muito dentro daquilo que eram as questões mais importantes, mais operacionais, mais legais e desempenhar a função da melhor forma possível. Como é óbvio, o legado era imenso, era pesado, mas também me foram facultadas todas as ferramentas e todos os instrumentos para que eu pudesse fazer o meu trabalho, implementar as minhas ideias, e isso é um fator extremamente importante. O desafio, como é óbvio, é ser o rosto visível deste número de homens e mulheres que são inacreditáveis, são fantásticos, têm sempre os pergaminhos do nome dos Bombeiros Voluntários da Lixa no expoente máximo, e é fruto do trabalho deles que eu estou aqui, e por isso representá-los é para mim um enorme desafio, de forma a que não defraude as expectativas que eles têm. Que importância teve os bombeiros na tua vida? Os bombeiros são uma escola de vida e aproveitando esse momento eu fico um bocadinho preocupado com esta falta de aderência ao voluntariado, porque de facto os bombeiros são uma escola de vida. O facto de termos algumas referências de uma estrutura militarizada dá-nos algumas ferramentas para que no dia-a-dia possamos ser ainda melhores. A sociedade hoje em dia está cada vez mais invertida de valores e os bombeiros dão muitos valores sobre aquilo que é o mais importante quanto a mim, que é o podermos ajudar o próximo, o fazermos o bem sem olhar a quem, não estarmos preocupados com aquilo que vamos ter, os dividendos que vamos tirar, mas sim acho que é fantástico e tenho pena que de facto esta adesão comece cada vez mais a diminuir e é com muita preocupação que vejo essa situação. Bombeiros ou Exército? Bombeiros. O que é ser bombeiro? Ser bombeiro é a mais bela das missões, porque como já fui aqui referindo, eu conheço e já estou aqui há tempo suficiente para perceber que as pessoas conseguem separar crenças, religiões, etnias e conseguem fazer o bem com a melhor das suas intenções, seja a quem for. De facto, o coração agiganta-se, a coragem abrilhanta-se, o medo torna-se muito pequenino e por vezes só pensamos na coragem e no altruísmo que tivemos no final da missão. Isso para mim é algo que nasce dentro da pessoa, nasce dentro do ser humano e que faz toda a diferença entre o porquê ser bombeiro. Os Bombeiros da Lixa celebraram, não é? É isso. 135 anos de existência. Como é que foi viver este momento histórico enquanto elemento de comando? Foi um dia inesquecível, aliás, foi um ano inesquecível. Fizemos um conjunto de atividades para marcar e perpetuar essa data. Não é todos os dias que se faz, não é? Por isso somos uma corporação com tão boas referências a nível distrital e nacional. Tentámos que a população se aproximasse e percebesse a importância dessa data com a realização de várias atividades ao longo do ano. Já vem sendo atividades habituais, no entanto, estas com um amplo sentido de divulgação dos 135 anos e, como é óbvio, e como sabes, de 5 em 5 anos as mais altas entidades fazem questão de se representar, o que ainda abrilhanta mais o aniversário. Mas o mais importante de tudo é saber que chegamos aos 135 anos, honrando a história de todos os que por aqui passaram e dando aos operacionais tudo aquilo que eles precisam para dar o melhor do seu contributo quando são chamados para ajudar a sociedade. E isso é aquilo que, para mim, é mais importante salientar, porque foi com este espírito que eu abracei este projeto, de forma que este legado seja transportado e mantido durante muitos e muitos anos, por mim, por outros, e
e nunca esquecendo aqueles que por aqui passaram. Sentes o peso desta história? Sim, sinto muito o peso dessa história, estando de uma forma ainda mais particular. Já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Tivemos uma perda importantíssima, não é? O nosso comandante Campos, uma pessoa, uma referência que gostaria certamente e que foi muito lembrada nessa data por as diversas entidades, por tudo aquilo que deu ao mundo dos bombeiros. Isso faz com que eu sinta mesmo o peso de uma forma ainda redobrada, porque de facto todas as pessoas que passaram por aqui deixaram um legado, deixaram uma história, deixaram marca, deixaram trabalho, e é dessa forma que eu quero ser lembrado. Que passei por aqui e que dei o melhor de mim. Se mais não fiz foi porque não consegui, mas pelo menos tentei para criar, se não condições idênticas, pelo menos condições muito melhores, para que eles possam sempre manter o melhor da motivação para todos os dias, sempre que forem chamados, estarem com a mentalidade limpa, sã, sem problemas e com o melhor dos equipamentos para poder socorrer aqueles que nós precisam. Como é que é a realidade aqui dos Bombeiros da Lis? A nossa realidade operacional, felizmente, eu costumo dizer isso, embora também não veja ou não augure um futuro muito benéfico, porque efetivamente a causa do voluntariado está a escassear, mas neste momento a nossa realidade ainda é uma realidade extremamente agradável, positiva, que conseguimos cumprir aquilo que são os nossos objetivos estipulados. Temos algumas particularidades, nomeadamente na nossa área de intervenção, pelas proximidades com outros municípios, que nos colocam alguns obstáculos naquilo que era o nosso objetivo de atuação de proximidade e de eficácia, porque só dessa forma podemos ser eficientes. Eu sou a favor da proximidade, como é óbvio, isso não é só estar no portfólio do INEM, que é quem coordena o CIEM em Portugal, e que diz que o melhor e mais diferenciado socorro no menor curto espaço de tempo possível, e não é colocado em prática, como é óbvio. Nós sabemos que temos estas lacunas, que eles acionam por municípios e fazem com que a nossa corporação, estando a 2 minutos de alguns locais, tenham que vir corporações que estão a 30 minutos. Isso para mim é a minha maior mágoa. Venho alertando as diversas entidades há muitos anos, desde que tomei posse. Isso faz com que tenhamos aqui algumas particularidades naquilo que é a nossa atuação. Além dessa, temos também aqui o crescimento da nossa terra, da nossa cidade, fruto da elevada taxa de empregabilidade que aqui existe, não é? Por calçado, e que se tem espalhado pelo aumento das habitações, o interface florestal cada vez a ficar mais sentido, portanto os espaços urbanos e florestais estão quase que em confluência, o que traz algumas particularidades e algumas especificidades naquilo que são as nossas atuações, e nomeadamente preocupações acrescidas. Temos ainda, em termos de emergência pré-hospitalar, para aquilo que é a nossa realidade, um elevado número de saídas, na qual conseguimos dar resposta, e é basicamente esta a nossa maior taxa de intervenção, sendo certo que os transportes clínicos, porque para mim tem um cariz social muito importante. Os bombeiros estão associados a uma imagem e a um cariz social que muitas vezes é esquecido, e acho que é algo que não podemos descurar, é dar apoio àquelas pessoas que, numa fase menos boa da sua vida, necessitam de nós, e nós estamos lá para dar o nosso apoio. A nível de corporativo, quantos operacionais tens? Nós, na última atualização, tínhamos 109 operacionais. No entanto, está a findar o ciclo, estamos a fazer atualizações e o número vai baixar substancialmente, porque efetivamente nós temos que contar com aqueles que cumprem, porque nós, nesta área tão específica do safety and security, nós temos que ter pessoas que não dizem que estão, mas sim que estão. Portanto, nós não podemos contar com pessoas que efetivamente estão escaladas e que não comparecem, embora compreendendo todas as circunstâncias, e aproveitando já para falar um bocadinho nisso, porque o apoio aos voluntários é nulo, é manifestamente insuficiente, porque as pessoas têm
que dar a resposta nas suas habitações, nas suas casas, no seu ambiente familiar, no seu ambiente laboral. Isso faz com que o tempo para a atividade de bombeiros seja cada vez menor. Se as entidades não lhes atribuem regalias para que possam fazer aqui uma boa conciliação destes 3 parâmetros, obviamente que alguma parte vai ter que ser descurada. E eu compreendo perfeitamente que a parte que sai descurada é os bombeiros, porque a parte que sai descurada é aquela parte que não lhe permite tirar dividendos, rentabilidade, para que depois possa dar a melhor comodidade possível aos seus familiares. E eles estão a fazer uma causa nobre, uma missão única, uma missão específica, que pode ser para qualquer um de nós, não é? E continuam a ser esquecidos. Nós vemos regalias e benefícios sociais dispares de municípios, de concelhos para concelhos, quando deveria ser criado deveria ser criado algo com o melhor de cada benefício social existente nos diferentes distritos e municípios, e de facto criar aqui algo que fosse atrativo e permitisse ao bombeiro, ok, eu não chego às 8h05, mas tenho um estatuto que me permite que eu chegue às 8h30. Okay? Eu estivesse no lugar deles, porque eu sou profissional, obviamente se há um serviço às 7 da manhã e ele corre o risco de chegar tarde e a entidade empregadora não lhe permite ou lhe vai-lhe descontar em horas, o porquê dele estar a fazer o serviço. Portanto, são um conjunto de situações que nós temos que pensar e, obviamente, que afeta a primeira questão que tiveste e que me perguntaste muito bem, do número de operacionais, que cada vez tem tendência a reduzir, porque as obrigações são cada vez mais. Sabemos que a sociedade está a passar por um déficit económico elevadíssimo e tem que se agarrar àquilo que é o que lhe permite manter o bom ambiente e a saúde dos seus familiares, dos seus filhos, e preocupa-me muito que ninguém veja essa questão, porque a essência dos bombeiros por isso é que nós somos a Associação Humanitária, não é? Dos Bombeiros Voluntários. Esse nome é algo que devia ser mantido, algo que devia ser mais respeitado, porque a essência e aquilo que torna tão bonita esta missão é o facto de sermos voluntários. Eu nada tenho contra nenhuma das outras forças, mas ainda no outro dia havia uma... Até porque também já foste outra força. Já foi de outra força, precisamente, e é preciso... Agora, há aqui uma diferença que em nada inferioriza aos outros, mas que é uma diferença, ok? Os bombeiros são baseados numa força voluntária. Alguém que decidiu abraçar um projeto, decidiu abraçar uma causa a troco de nada. E essas pessoas que abraçam algo a troco de nada é que eu acho que devem ser lembradas, ressarcidas, que lhe devem ser dadas ferramentas para que elas possam efetivamente manter esse sonho. Porque elas vieram para aqui sabendo que não existia nada para lhes dar. Elas não vieram à procura de nada, porque nós não tínhamos nada para lhe dar. Não? E é isso que me preocupa e que vejo que muita gente boa se vai perdendo no mundo dos bombeiros, não porque não tem vontade de ser bombeiro, mas porque, por força das circunstâncias atuais, pelas dificuldades financeiras que todos vivenciamos, não têm condições de vir exercer aquilo que era o sonho deles. Porque o se deslocarem-se de casa deles para aqui é combustível que gastam. É menos um jantar que fazem com a esposa. O tempo que aqui estão, se calhar não estão a rentabilizar num part-time que poderiam fazer. Isto ninguém pensa, ninguém vê e cabe-me a mim, não é, como o rosto mais visível e que tenho a oportunidade de, por vezes, transmitir esta mensagem e alertar as entidades competentes que está na hora de unirmos esforços, porque nós bombeiros temos esta particularidade que tem que ser ressalvada e sem qualquer tipo de alfinetada para ninguém. Nós não paramos. Nós não paramos. Os bombeiros não imaginam a força que têm, porque nós parássemos, e tu sabes perfeitamente aquilo que eu te digo, porque nós respondemos a mais de 90% daquilo que é emergência. Nós parássemos, Portugal parava, o país parava. Mas falávamos aqui um bocadinho daquilo que é o voluntariado em Portugal. E a carreira de profissional é apelativa? É outros problemas. É outros problemas porque eu tenho a oportunidade de, também no âmbito profissional, de dar formação a diversas pessoas, convivo com muita gente e vejo que nós, e também sem desprimor para nenhuma das outras áreas, muito pelo contrário, até porque eu respeito todas por igual, a questão é que muitos dos bons profissionais que vão indo para outras áreas são oriundos do mundo dos bombeiros. Isto é curioso porque nós não temos capacidade atrativa, financeira, para os suster e para os manter nos nossos corpos de bombeiros. A gente forma os bombeiros, a gente dá-lhe as ferramentas, vê-os crescer,
vê-os tornarem-se exímios naquilo que fazem e depois, por questões de não termos uma carreira atrativa, eles trocam e bem, porque vão à procura das melhores condições, contra isso nada, e nós não temos forma de os segurar porque efetivamente não temos condições para lhe dar aquilo que eles merecem e aquilo que lhes é devido, não só esses que vão, mas também aos que aqui estão, porque eles mereciam muito mais. Nós temos aqui pessoas, aqui e nos outros corpos de bombeiros, que são pessoas de excelência, que deviam ser pagos a peso de ouro, mas a realidade é esta, e são estes conjuntos de problemas que vão fazendo com que a carreira do bombeiro seja cada vez menos atrativa. Percamos muitas daqueles que são as mais-valias para outras entidades, além do tempo, do dinheiro que foi feito na aposta desses operacionais, e depois as outras forças, e bem, atentas, com outras capacidades financeiras, usufruem de tudo aquilo que foi o trabalho que nós tivemos. Como é que vês o futuro dos bombeiros em Portugal? Eu vejo o futuro dos bombeiros em Portugal com um cenário assim um bocadinho, eu não gosto de lhe chamar negro, mas com um cenário pessimista, porque eu acredito que a profissionalização vai avançar mais cedo do que aquilo que eu esperava. Eu dizia muitas vezes, se calhar já não será no meu tempo. Não, eu digo, vai ser no meu tempo, é aquilo que eu acho, porque não há outra forma de garantirmos o serviço operacional mínimo, porque por isto tudo que tivemos aqui a falar, nós não temos condições. Agora, aquilo que eu peço é que esta palavra e esta essência que está na base da Carta Régia, não é? Que se fez valer de todos aqueles que tinham um machado e que estavam na carpintaria e que podiam ajudar no combate a incêndios e que já em si tinham imbuído um espírito diferenciador. E é assim que nascem os bombeiros, é a história. A população. E eu não queria que essa população caísse no esquecimento e toda essa história que vem desde Dom João até agora fosse esquecida. Portanto, o voluntariado tem que existir sempre, e temos que criar e temos que nos unir todos de forma a lhe criarmos as melhores condições possíveis para que eles possam. E quando nós falamos em criar as melhores condições possíveis, as pessoas que não confundam que nós estamos a dizer que eles merecem ou que estamos a exigir um salário. Não, nós estamos a exigir algo que lhe permita executar uma função tão distinta, em condições, em paz com a sua consciência, em paz com a sua família e sem prejuízo daquilo que é o seu ambiente pessoal, familiar, porque é isso que se trata. Se as entidades patronais, nós temos um exemplo muito prático, foi declarado o estado de alerta vermelho, sabemos todos que a legislação permite, e o que é que acontece? Eu tive montes de bombeiros que, de facto, estavam aflitos porque a entidade patronal dizia que isto não é bem assim, quem paga, quem não paga. Portanto, as coisas têm que ser criadas de forma sustentada, facilitadora, porque nós temos diferentes tipos de pessoas nos bombeiros, para lhe permitir que eles façam este trabalho que é único. Achas que está claro aquilo que são os direitos e os deveres? Não está claro e dificilmente irá estar... Pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, alerta vermelho, mas afinal o bombeiro pode estar em permanência no corpo de bombeiros, tem que estar a trabalhar... Quem paga, quem não paga. É muito assim. Eu acho que em Portugal, e isso também no âmbito académico, algo que eu aprendi é que, de facto, nós temos, se calhar somos o país do mundo com mais legislação. Isso é que dificulta as coisas. Porque nós temos imensa legislação que depois se sobrepõe a outra legislação e por isso é que eu falo numa linguagem que tenha que ser mais facilitadora, mais compreensível, para que não surjam este tipo de dúvidas. Está dispensado, está dispensado. Quem paga será o menor dos problemas. Importa é deixar estes homens que são tão diferenciadores e que podem proteger uma casa, que pode ser de um familiar dessas pessoas. Agora, se um bombeiro vem para aqui, mesmo lendo aquilo que são os seus direitos, mas está com a cabeça a pensar, será que o meu patrão está chateado? Será que eu vou facilitar no final do mês e não vou ter dinheiro para pagar? Ele não vai dar o melhor do seu desempenho. Claro, mas isso depois também entramos aqui numa parte e nós nisto temos de ser um bocadinho imparciais, que é... E se aquele é o único operador que opera com aquela máquina? Eu como patrão, como é que fico ao ter o meu empregado, como neste ano, uma semana nos incêndios avassaladores que tivemos cá em Portugal?
É uma pergunta bastante pertinente. Daí eu dizer que o seu a seu dono, eu acho que o Estado, até porque estas situações não surgem com tanta frequência quanto isso, tem que criar, não só para nós, mas também para a outra parte, condições para que ninguém saia prejudicado no meio disto tudo. São situações de alertas vermelhos que não acontecem de forma muito frequente. Felizmente. Não é? E por isso é que eu costumo dizer, até vivemos num cantinho do céu, face às efemeridades que vamos verificando ao longo do mundo e da Europa. Portanto, acho que tem que ser criadas aqui condições para que nenhuma das partes tenha qualquer problema em libertar. A entidade patronal, porque sabe, ok, eu vou ser ressarcido e o homem está a fazer o bem, e o bombeiro... E dessa forma tranquilizar todos. Mas já está, se calhar está na altura de, desculpe-me a expressão, meter o preto no branco. Não é? É isso. Agora, estarmos aqui com quem é quem, isto não é bom nem para os operacionais que acabam por os afastar desta nobre causa, nem para as entidades patronais que também depois, na entrevista, sou bombeiro, então se calhar, espera aí, e que ele não é. Aquele se calhar é mais garantido que venha trabalhar do que aquele que é bombeiro. Mesmo, porque psicologicamente para eles antigamente era uma benesse, uma empresa que tinha um bombeiro, sim, honrava-se de ter uma função de bombeiro. Ainda hoje é uma benesse, porque, repare, um bombeiro, nos planos prévios de intervenção, nas medidas de autoproteção de uma empresa, é sempre mais-valia. Claro. Nas equipas de primeira intervenção, manuseamento dos primeiros extintores, socorros, alguém aleijou-se. É alguém que é sempre diferenciador, sem prejuízo para todos os outros, é sempre alguém muito importante, uma mais-valia numa empresa. E sem investimento da empresa, Exatamente, é mesmo isso. Agora, para mim, enquanto comandante, este assunto tem que ser, porque eu tive a felicidade de ter uma prova de coesão muito grande no meu corpo de bombeiros nestes incêndios. Eu tinha sempre mais de 60 operacionais em cada ocorrência. Eu não tinha, era mais carros para os colocar. Era curioso. Eles chegaram a andar em VDTDs, em ABTMs, para ir ajudar com os colegas. Eu não tinha. Mas mesmo assim recebia telefonemas de alguns. Comandante, eu peço imensa desculpa, mas eu não consigo ir porque eu não tenho... Isso, eu percebo... Dói. Eu percebo que eles estavam ali remoídos porque gostavam de e não poder. Portanto, temos que melhorar essas coisas. E é muito mau, e posso dizer isto, que é estar a trabalhar com a vontade de querer estar lá. É duro. Como e quando é que te surge o convite para elemento de comando? Sei que foi em 2014, a primeira vez. Sim. Até lá eras bombeiro de? Eu era bombeiro de segunda. Ok. E foi em 2013. Okay. Tínhamos ali na transição. Foi ali naquela transição. Pronto, em 2013 surge-me pelo anterior comandante, pelo comandante Campos, o convite de ingressar na estrutura de comando. Na altura foi algo que encarei com normalidade, porque era para adjunto, ok, vamos com calma, até porque não achei adjunto, segundo comandante, pronto. Mas já tinhas o objetivo de chegar a comandante? Não, nunca tinha pensado nisso, não era, até porque eu estava muito vocacionado na área da emergência pré-hospitalar, investia um bocadinho nisso e gostava muito da formação, e então estava a colaborar com algumas entidades e até achava que se calhar era mais ali o meu futuro. No entanto, o convite surge e foi-me também dadas todas as condições para que eu pudesse aceitar, porque a minha entidade patronal, isso tem que ser sempre referenciado, porque acho que é um exemplo. Permitiu-me sempre, em tudo que fosse formações, eu frequentar as formações sem que me retirassem um cêntimo ao meu salário. Portanto, isso foi muito importante naquilo que foi o meu percurso. Então não trabalhaste por aqui? Não, eu trabalhei sempre aqui, só que, imaginemos, surgia uma formação qualquer e eles, que queres ir, podes ir fazer. Portanto, porque o teu enriquecimento será o enriquecimento da associação. Isso é uma mentalidade interessante e que importa ser aqui ressalvado. Pronto, e fui fazendo o curso e, obviamente, que pela experiência que também tens, sabes que fomos familiarizando, fomos envolvendo no tema e, claro, foi algo que se tornou uma paixão e que achei que tinha pernas para andar e que ia dar o melhor de mim enquanto adjunto. E foi isso que fiz, com aquilo que eram as formações, as motivações, as inovações. Não estavas à espera desse convite? Não muito. Chamaram-te ao gabinete, olha, foi, amigo, sim, foi mais ou menos assim. Agora. Foi mais ou menos assim. O comandante Campos era uma pessoa assim muito terra a terra,
E, olha, Vítor, acho que eras um elemento importante para a estrutura de comando, que vais ser adjunto de comando. Ele não dá grande hipótese de margem, portanto era uma pessoa muito carismática. E eu, isso marcou-te? Isso, sim, marcou bastante, porque ele não dava, não era como nós agora, com muitos jogos, ele é assim, é assim, é assim, pronto. E eu, mas não é, mas vais para Lisboa, vais tirar o curso, aquelas coisas assim. E eu, pronto, então lá vou. Lá tem que ser e pronto. Tipo, não foi, Vítor, queres ser adjunto de comando? Não, é Vítor, tu vais ser adjunto de comando. E a gente, por aquele respeito que hoje em dia acaba por também não existir e começa-se a perder, a gente nem tinha coragem quase que lhe dizer que não, então não é que eu lhe quisesse dizer que não, por muito contrário, fiquei muito honrado, mas ok, pronto, tem que ser, lá vou eu, então, e assim foi, pronto, e começou por aí o meu percurso na estrutura do comando, com a colaboração do meu atual segundo comandante, que também já era segundo. Pronto, e mantivemos aqui uma equipa unida, coesa, sempre em simbiose com a direção, que eu acho que é extremamente importante. Sempre tiveram de acordo com as nossas ideias, também com as nossas imaginações mais férteis e pronto, e fomos chegando aqui a uma conclusão, até que depois chegou a data do fim de idade para o comandante Campos poder estar no ativo, não é? Pelo limite de idade, e foi necessário pensar na pessoa que poderia eventualmente substituí-lo e pronto, e foi mais um processo tranquilo. Também contavas com essa? Também não contava com essa. Esta despertou-me mais curiosidade, teve mais interesse, já tinha mais experiência, já tinha mais... Claro, outra maturidade e por também não estar muito... com a ideia de que fosse eu, até porque o meu segundo, por exemplo, é uma pessoa que já estava aqui há muitos mais anos que eu, até poderia parecer uma escolha mais lógica e teria todas as condições para o ser, porque é um ser humano exemplar, uma pessoa com muito conhecimento. Por isso não estava aqui mas surgiu o convite e pronto, e foi assim. Foi desafiante. Como é que é conciliar esta vida de elemento de comando com a tua vida familiar? Essa é a grande dificuldade. O comandante às vezes é alguém que, e aqui tenho que falar em juízo próprio, que é aquilo que eu menos gosto de fazer. É alguém que as pessoas muitas vezes não percebem, porque é um trabalho que muitas vezes é quase que feito de forma pouco visível, mas nós estamos 24 horas por dia, 365 dias por ano, e às vezes à noite, como diz uma pessoa que eu conheço, sempre disponíveis. Isto eu deixei há uns anos esta parte, eu não posso estar sem telemóvel, eu não posso ter o meu telemóvel sem som, eu não posso fazer certas coisas que todos os seres humanos por vezes gostam de fazer. E muita gente não dá valor a isso, ok? E para mim, a minha preocupação constante é algo que está sempre dentro de mim, se eles estão bem, se foram para um serviço. Muitas vezes as pessoas não pensam isso, mas aquele sentimento de responsabilidade que eu tenho para com os meus, porque eles para mim são meus, eu adoro os meus bombeiros e as minhas bombeiras, eles são fantásticos. E eu tenho sempre aquela preocupação, será que eles chegaram bem, será que eles não chegaram bem, será que o serviço correu bem, será que não correu bem, e portanto a minha vida familiar acaba por ser afetada, porque não há aquela tranquilidade, ok, vou um fim de semana tranquilo, mas não dá, porque efetivamente temos uma responsabilidade que ninguém nos obrigou, portanto se eu a assumir, tenho que a aceitar e tenho que fazer aquilo que é o melhor que eu posso, é ir para uma piscina com o telemóvel ali à beira, é ir porque as coisas acontecem quando a gente menos espera e tem que ser assim. Eu recordo-me o despoltar dos incêndios ainda este ano, estava no barbeiro e vim para o incêndio, até pedi desculpa ao Presidente da Câmara, porque eu vim para o barbeiro, vim para o incêndio com metade do cabelo cortado, embora eu não tenha muito, com metade do cabelo cortado e outra metade por cortar, e andei ali 3 dias assim, porque tem que ser. Não é? Mas não pagaste ao barbeiro, ou pagaste metade? Não, o barbeiro depois fez-me um desconto. Fez-me um desconto porque eu tive que sair sem pagar. Eu estava. As coisas não vai dar, não vai dar. Depois eu acabo o resto, é mesmo assim. Isso é um reflexo daquilo que depois afeta a vida familiar, como é óbvio, não é? A minha esposa também gostava de sair, mas pronto, já compreendeu. Também gostava de ter um sono tranquilo, porque o meu telemóvel tem que estar a vibrar no mínimo, não é? E às vezes toca, não é? E ela também acorda. Mas foi algo que foi falado entre nós, não é? Obviamente, quando uma família, o conceito tem que ser esse, tem que ser conversado entre os dois, entre aquilo que ia ser positivo e aquilo que ia ser negativo. Pronto.
e vai-se fazendo as coisas. Tens saudades da liberdade que tinhas quando não eras elemento comando? Muitas. É a única coisa que me faz muitas vezes pensar, ou quando temos aqueles momentos menos bons, que me diz, poça, não há dinheiro que pague a gente estar descansado, tranquilo. As pessoas não imaginam o que isso é, sem peso de responsabilidade, Sim, tenho muitas saudades disso. É o facto que eu mais saudades tenho. O que é que sentes quando olhas para trás e percebes que já estás ligado aos bombeiros há 3 décadas? Sinto que estou a ficar velho. Acho que foste apanhado de surpresa, Sim, nem tu sim. sabias, já tinha passado quase 30 anos. Acho que sinto que estou a ficar velho, mas um velho jovem, um velho saudável, ainda com muita motivação para fazer muita coisa. Eu continuo na busca contínua do conhecimento. A prova disso foi que te falei, continuo a fazer uma licenciatura. Sempre que sai algo, eu acho que é importantíssimo, porque nós que estamos neste cargo temos que ser diferenciados e temos que procurar o conhecimento e nós não somos melhores do que ninguém, nós somos iguais a todos os seres humanos. Aquilo que faz a diferença é a procura, a busca, e como eu tenho a possibilidade de efetivamente, pelo cargo que exerço, procurar esse conhecimento, porque muitas das ferramentas me vão ser dadas a mim, tenho que as aproveitar para depois fazer chegar aos bombeiros, porque é só num conhecimento partilhado que faz sentido esta orgânica. E 3 décadas as pessoas podem pensar, ok, já está. Não, eu acho que quando chegar à altura de que eu não tenho mais ideias, sou o primeiro a dizer que temos que dar lugar ao outro, que venha com mais motivação, que venha com outro tipo de mentalidades, porque só assim é que os bombeiros evoluem. E eu não quero que os bombeiros da lixa nunca fiquem estagnados. Eu acho que vou fazer uma pergunta à qual tu não sei se vais saber responder. É provável. Mas tu dizias-me que é preciso saber aceitar, mas também é preciso saber sair. É isso. Como e quando é que uma pessoa está preparada para sair? É como disse, se calhar não te vou saber responder. Aquilo que é o que eu penso eu queria sair quando achasse que deixei a obra feita, que idealizei, e que deixo, sobretudo, o caminho alicerçado, bem estruturado para que quem me possa substituir possa fazer um trabalho, se não for igual, que seja muito melhor que o meu. Mas se me perguntas quando é que isso vai acontecer, não te sei dizer, muito sinceramente. Embora tente, se me perguntar, já olhaste à tua volta e pensaste aquele indivíduo, aquela pessoa? Sim, penso muitas vezes sobre isso, muito sinceramente. Penso, porque não quero estar cá para sempre, mas também tenho aquela situação e é aí que eu peço a Deus que me ajude a fazer perceber, não, tu estás errado. Porque às vezes a nossa autoestima, o nosso ego sobrepõe-se à razão e eu quero que Deus me ajude a perceber, não, Vítor, tu não estás a ver as coisas com racionalidade. De facto, tens aqui muitas mais-valias que te podem substituir e tu podes ficar completamente descansado. E é isso que quando eu me refiro a saber sair, é isso que eu peço, é que Deus me faça saber e não me faça com que o meu ego, com que a minha autoestima se sobreponha à razão. Muito bem. Nestes momentos todos, certamente tens um momento que te marcou neste teu percurso. Qual foi? O momento que mais me marcou foi efetivamente uma situação de uma paragem cardiorrespiratória numa criança de 3 anos, que felizmente, e para irmos à parte que mais interessa, correu bem, mas que tinha tudo para correr mal. Portanto, tratou-se de um afogamento, em que a criança esteve muito tempo sem os pais saberem dela. Portanto, eles não sabiam dela, depois foram a um tanque, não sabem precisar do tempo. Ela encontraram-na já completamente cianusada, gelada, e trouxeram para o quartel. Dizem que a distância ainda foram uns 10 minutos. Fora o tempo que não souberam quanto ela teve na água, portanto, todas as probabilidades aqui se sobrepõem a qualquer milagre. No entanto, recordo-me de chamarem por mim,
que eu estava de serviço, ao Vítor, na altura, pronto, e fizemos os protocolos estabelecidos para a situação. Fizemos rendezvous com a BMER em Caíde, ainda dista a 15 minutos daqui do meu corpo de bombeiros. Quando a BMER chegou, o menino já tinha revertido a paragem cardiorrespiratória. A nossa preocupação era se efetivamente iam ter muitas sequelas, porque foi muito tempo sem oxigenação cerebral. O nosso espanto é quando começa a mexer o membro superior, o membro inferior, e mais espantados ficámos com o passar do tempo em que ele é um menino completamente autónomo e sem qualquer tipo de sequela. E porquê dessa ser a história mais marcante? Primeiro, por ter um final feliz, e segundo, porque é essa história que me dá motivação para dizer que nós nunca devemos desistir. Porque há coisas que se sobrepõem à própria estatística, às próprias enciclopédias, e há os milagres, e os milagres existem. E essa foi a história que mais me marcou. Qual a memória que guardas com mais carinho? Apanhas-me um bocadinho despercebido, mas a memória que guardo com mais carinho foi a festa que me foi feita de forma surpresa quando me nomearam adjunto de comando. Os bombeiros marcaram um jantar e fizeram um conjunto de iniciativas que vou guardar para mim e para eles, que muito me marcaram, efetivamente. Quem foi a pessoa mais importante neste teu percurso? A pessoa mais importante neste meu percurso foi o meu pai. Sou bombeiro só por causa do meu pai, porque o meu pai era bombeiro. Não foi um bombeiro muito assíduo, mas vivíamos ao lado dos bombeiros. Ele sempre fez questão de me levar com ele aos bombeiros e, portanto, é a pessoa que faz com que eu hoje seja bombeiro, é o meu pai. Qual foi o legado que ele te passou? O legado que o meu pai me passou foi sempre ajudar o próximo e desde muito cedo eu percebi que o meu pai tinha um coração generoso, tinha os seus defeitos, mas conseguia, como eu, conseguia ultrapassar e saber pedir desculpa, sabia perceber que nem sempre podemos ter razão, e isso fez de mim aquilo que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa que como disse, sou bastante teimoso, tenho algumas questões em que gosto de levar a minha ideia avante, mas também tenho a humildade suficiente para perceber que quando erro, saber pedir desculpa. E isso é uma característica que eu acho que falta a muita gente. Nós não somos donos da verdade, nós não sabemos tudo, nós erramos muitas vezes, umas vezes sem intenção, outras vezes mesmo alertados e também sem intenção, mas o mais importante de tudo é termos a humildade de, independentemente do cargo ou do posto que possamos ocupar, somos um ser humano e estamos numa igualdade com todos os outros e temos que saber pedir desculpa e reconhecer os nossos erros. E essa é a minha principal preocupação, é que no dia que deixar de ser Vítor comandante, seja o Vítor amigo que eles tinham até aqui e que vão continuar a ter, certamente. Foste filho, agora és pai, por sinal de duas crianças incríveis. Que legado é que queres deixar aos teus filhos? Ao meu filho mais velho, porque passou um período mais difícil, porque pronto, na altura fui pai muito jovem e ele viveu isolado do pai, viveu separado, não o tempo todo que eu queria que ele estivesse comigo. Felizmente está a seguir aquilo que eram as minhas principais ambições, é um miúdo incrível, está na universidade, entrou este ano na Universidade de Braga, em Relações Internacionais, e aquilo que eu lhe queria transmitir, para já parece-me que está a ser cumprido, é ser um menino educado, um menino com princípios, com ambições e, sobretudo, alicerçado para o futuro, e é isso que ele está a fazer, tirar uma formação para que depois, independentemente do campo que ele opte, tenha bases importantes para poder progredir, seja ele em que aspecto for, e eu estou aqui para o apoiar. A minha menina mais pequenina é uma diferença muito grande. Aquilo que eu mais lhe quero incutir é precisamente dar-lhe forças e instrumentos para ela perceber que
o mundo mudou muito, a crueldade existe muito, está muito presente e acompanhá-la o máximo que possa para que também ela sinta sempre que, como eu senti, que os pais estarão sempre ao lado dela, assim como o meu Martim. Como é gerir uma centena de operacionais que tu tens e que palavra é que gostarias de lhes deixar, tendo em conta que nós só cá estamos porque foi uma prenda que eles te ofereceram? Exatamente. Não, a palavra primeiro é de agradecimento pela surpresa que me proporcionaram e por se reverem e me permitirem que eu represento o Corpo de Bombeiros até nesta reportagem ou neste podcast. A questão aqui é o seguinte: eu queria lhes dizer, além do obrigado, queria sobretudo dar-lhe uma palavra de motivação. Enquanto eu cá estiver, nada lhes faltará. Eu já lhes disse a eles que eu serei sempre a pele deles, portanto, eu serei sempre o órgão de maior importância ou de maior dimensão do Corpo de Bombeiros. Portanto, eu estou aqui para os proteger e não permitirei que nada lhes aconteça. Aquilo que eu peço é que eles não se deixem influenciar por, como em todo lado existe, mentalidades menos boas, que por vezes estão em momentos menos positivos da sua vida pessoal, profissional e destilam alguns comportamentos menos adequados, como o ódio, e que essas pessoas também precisam de ajuda. E eu sei que eles são tão diferenciados que devem apoiar essas pessoas, não os ostracizar e dar-lhe apoio para os colocar no caminho certo. Porque eu acho que nós temos uma fase, uma forma e uma muito importante de estar na sociedade, que é a reintegração. Temos que reintegrar essas pessoas que por vezes saem do caminho. E eu sei que no posto, ou no local, no cargo em que estão, muitas das coisas por vezes são filtradas, não chegam, mas eu sei que eles são capazes de entender a mensagem. Qual é, assim, os desejos que ainda te faltam concretizar? Tá bem. Essa pergunta é aquela pergunta que... É para 1 milhão. É mesmo, não. É tal situação. Falar em causa própria é muito complicado, mas efetivamente aquilo que é documentado assim o fundamenta. Aquilo que tive a oportunidade de dizer, aquilo que era a minha missiva, eu cumpri tudo aquilo que era o meu objetivo, muito antes daquilo que eu pensava. Nós tínhamos um parque de incêndio que necessitava de ser revitalizado. Como tiveste a oportunidade de verificar, tem um parque de incêndios fantástico. Tínhamos um parque de ambulâncias de emergência que precisava de ser revitalizado, até porque a situação financeira da associação não era muito boa. Temos um parque que eu acho que é de excelência, como podes confirmar. Em termos de EPIs, era outra das grandes lacunas que cumprimos na íntegra com a dotação a cada elemento do Corpo de Bombeiros de um EPI. A formação, que era algo que eu também tinha uma preocupação, por os motivos que já falámos, cumpri também, portanto eu não tenho nenhum elemento que não seja TAS nos assalariados, e nos voluntários tenho um grupo muito amplo de TAS. Todas as outras áreas formativas foram apostas. Fizemos um conjunto de melhorias dentro daquilo que eram as possibilidades neste quartel, que já falámos que não tem grandes condições para muito mais, mas fizemos algumas melhorias. Vamos fazendo de forma constante. Tentámos recuperar aqui alguma da parte histórica deste Corpo de Bombeiros e, portanto, isto parece pouca coisa, mas foi muita coisa num curto espaço de tempo. Por isso tivemos que criar novas ideias, e as novas ideias, como já te referenciei, são neste momento um quartel novo, obras no quartel, e criar condições para que possamos fazer aqui um museu, porque de resto, felizmente, considero-me um elemento felizardo. Pronto, isso para quanto tempo? Pois, isso para quanto tempo? Não sei, é a questão... Ora, assim, estás a imaginar que daqui por 4 anos? Não, daqui por 4 anos já estou noutro mandato, portanto não sei se no final deste mandato... É só para eu perceber quando é que vem a inauguração. A inauguração? Não, vais ser convidado, certamente. Temos algum feedback muito positivo por parte do município,
que está disponível para nos ajudar. Aliás, à semelhança de tudo isto que eu te fui falando aqui, também só é possível com o apoio do município. Não te falei das EIPs que não tinha nenhuma, já tenho 3 EIPs, há muitas coisas que nos vão esquecendo, fomos criando aqui muitas bases de sustentabilidade, mas sim, eu espero que seja no menor curto espaço de tempo possível, mas... E se alguém quiser vir aqui fazer um donativo... Um donativo, estamos sempre disponíveis, mas temos tem ali a bota, não é? É isso, onde se mete a notinha. Vítor, o que é que diz o coração de um bombeiro? O coração do bombeiro diz que ou apela, e até porque estamos imbuídos agora neste espírito solidário e natalício, para que a tutela não se esqueça de nós, porque eu acho que esta é a força mais bonita, mais incrível que existe no nosso país e também é, simultaneamente, e por incrível que pareça, a mais esquecida. E nós não merecíamos isso. Nós merecíamos, de facto, ser o seu a seu dono, como se costuma dizer. Nós devíamos ser justamente reconhecidos, sem ter que reivindicar nada, porque é uma das formas que nós temos de estar. E eu ontem ouvia alguém que até, não ligo nada à política, mas dizia algo que eu me ri, e nada contra os sapadores. A verdadeira essência são os bombeiros voluntários. E esses é que são elementos e soldados da paz e elementos distintos, e por isso eu preciso e não ficava bem o meu coração se não dissesse neste espírito natalício que nos dessem este presente a todos os bombeiros de Portugal, porque é gente extraordinária. Algum pedido de desculpas por fazer? Os pedidos de desculpas que eu tenho para fazer, efetivamente, é mais no campo íntimo, à minha família, porque de facto são eles que mais sofrem nas nossas ausências, e simultaneamente às famílias dos meus bombeiros, das minhas bombeiras, que sofrem imenso na ausência deles, porque não sabem se eles regressam, e é a eles que eu tenho que pedir desculpas, porque de facto privam-se muito daquilo que é o nosso tempo e que também é tempo deles. Algum obrigado que não foi dito? Eu penso que tenho essa característica de saber agradecer. No entanto, aproveito o momento se de facto não disse um obrigado a quem eu deveria ter feito para desta forma agradecer. Se pudesses falar com o jovem Vítor Meireles de 1994, que conselho lhe darias ao início desta caminhada? Aí essa pergunta é mais difícil. No entanto, o conselho que poderia dar era, efetivamente, ter melhorado algumas das situações que eu fui vivenciando, porque nem sempre me dediquei a esta causa com o profissionalismo que eu acho que deveria ter feito, também porque era demasiado jovem, não é? Também porque já expliquei, não sabia se era isto que eu queria, e então houve um período da minha vida em que de facto não fui tão compreendedor com aquilo que é a grandeza e os pergaminhos desta enorme associação. O que sentes quando envergas a farda? Sobretudo responsabilidade, porque temos um legado de 135 anos, que passaram por cá pessoas e referências da nossa cidade, da nossa terra, que deram de tudo para que este Corpo de Bombeiros seja aquilo que é hoje. Essas pessoas não podem nunca ser esquecidas, e eu sempre que pego nesta farda tenho o peso desde o primeiro comandante até ao comandante Vítor Hugo e a todos aqueles que passaram nesta história e que permitem que o Corpo de Bombeiros Voluntários da Lixa seja hoje aquilo que é, alicerçado, forte, coeso, unido e que, sobretudo, preparado para dar aquilo que é melhor das respostas na defesa e proteção de pessoas e bens e também o ambiente.